tarde, 15 de julho de 2018, 16 horas e 47 minutos na Alemanha. Tá fazendo um calor danado, mas o tempo lá fora tá estranho, o sol sumiu, ficou tudo nublado. Bom, eu vou ler algumas postagens aqui. Essa de 10 de julho foi sobre um vídeo antigo que tinha sobre a psiquiatria, a indústria da morte. E eu postei para um amigo que me segue, porque ele fez uma pergunta sobre a psiquiatria. Eu acho que muitos de vocês que estão em busca da verdade há muitos anos devem conhecer esse vídeo. Seria interessante vocês lerem sobre ele. Agora, nesse momento, eu não vou ler, vou deixar esse tipo de coisas aqui para eu ler quando eu fizer vídeo sobre saúde, tá bom? Só um aviso para vocês, quem quiser, quem estiver interessado, não precisa vir à minha página, vocês podem procurar aí no YouTube. Eu sei muitos de vocês não veem a minha página, por isso que a minha página vai a vocês. Eu faço os vídeos com as postagens. Como vocês devem ter visto em vídeos antigos, da semana passada, dessa semana, eu tive uma alergia estranha e eu contei como é que se passou e tal. E muitos amigos e seguidores preocupados me escreveram e eu fiz essa postagem para agradecer. Bom dia a todos, foi 11 de julho, que todos estejam fortes e resistentes a todas as dificuldades materiais, físicas e mentais que estamos todos sendo obrigados a vivenciar em diferentes proporções. Eu quero agradecer ao carinho de todos que se preocuparam, me escreveram, me desejaram boas melhoras. Obrigada a todos com muito carinho, de verdade, gente, muito obrigada. Olha, quando eu postar coisas sobre minhas doenças, esses problemas, não é que eu quero que vocês se preocupem ou queira me exibir, até quando eu mostro comida, coloco fotos de frutas, verdura, não é para me exibir. Muita gente coloca o tempo todo, olha, eu comi isso, olha, minha... Não gosto disso. Tudo que eu faço está relacionado a mostrar e ensinar alguma coisa ou transmitir alguma coisa. Então, quando eu estou passando a vocês esses problemas, é porque talvez alguém se identifique, alguém já teve, alguém está passando pela mesma coisa, esse tipo de coisa, ok? Não se preocupem. Não precisam ficar preocupados com a IETS. O que tiver que acontecer, vai acontecer, não é verdade? Então, eu queria agradecer a todos eles e eu escrevi isso. Obrigada a todos com muito carinho. Se sintam amados por mim para sempre, gente, para sempre. Podem ver que a ponta do meu nariz já não está tão vermelha e não poderei mais trabalhar como rena do Papai Noel. E embaixo do nariz há uma leve marca escura que as pessoas pensam que é melasma. Espero que desapareça, tá? Aos poucos está sumindo. As mãos e braços andam a melhorar diariamente. Até agora não sumiu tudo. Não há razões para adoecermos, mas estamos ficando doentes com estranhas coisas, com coisas não estranhas também, mas que não eram para acontecer, mas estão acontecendo. Resistamos. Pensem no mundo limpo disso tudo. Estou me apegando com o mais lindo do mundo que já vi nos meus blocos de imagens. E quando penso em tudo que vi e vejo, tanto sobre nós, antes de corrupções e o mundo, os animais, antes de algumas corrupções e hackeamento, um pouco mais lá atrás, né? Que começou um pouco de corrupção e eles foram aumentando esse tipo de corrupção. Então, quando eu me apego a essas imagens que eu vi, gente, eu fico num estado que não sei nem explicar, assim, de leveza, de contentamento. Ai, é tão gostoso. Esse é o verdadeiro prazer para mim. Ver o mundo verdinho de volta. Não existe mais frio demais, nem calor demais, porque os extremos foram implantados. É um planeta verde, onde todo lugar que a gente for, a vida é bem-vinda. Não há dificuldades. Ai, é tanta coisa linda que eu nem sei descrever. Bom, quanto ao nosso mundo original também, me dá força lembrar dessas imagens e tudo que vi, e assim eu vou resistindo e seguindo em frente, confiante que poderemos sim ainda visualizar esse mundo nosso original, o nosso ser original também, trazer ele todo de volta, porque nós estamos todos corrompidos, hackeados, não somos mais o ser original de antes. E o tudo nosso original que fora roubado,
e continua diariamente sendo mais e mais roubada. Eu espero que a gente consiga de volta também. Vocês pensam que a gente não está sendo roubado diariamente? Está sim. É sem parar, é um non-stop de manipulação, corrupção, hackeamento. Esse é o sistema. E é aqueles que vão nascendo, aí vão recebendo as coisas de novo. E aí eles aprendem a repetir aquilo para os outros. Vai, aquele círculo, né? Bom, era quarta-feira e eu desejei uma boa quarta-feira com amor à consciência amorosa que habita em cada um de vocês, tá? Eu amo essa consciência que está dentro de cada um. Eu não conheço vocês, mas a minha consciência de vocês se conhecem. Yet. Aí depois eu comecei a pensar o que poderia mais ser além se fosse um herpes, né? Ele parecia com herpes. Daí me veio à cabeça uma outra doença, desidrose. E não é que o YouTube tava lá com a doença na minha cara? Eu falei, leram meus pensamentos. Existe uma máquina de machine que me adora, porque às vezes eu tô pensando numa coisa e ela manda para mim. Quero comprar alguma coisa e de repente tá ali. Ou vem nos papéis que eles entregam aqui em casa, nas propagandas. Bom, acabou que essa desidrose bate exatamente com o que eu estava, aquelas bolinhas que parecem herpes, né? Exatamente como ela, mas não sei. E a picada que senti? Exatamente depois da picada que eu senti, ficou vermelho. Primeiro não foi entre os dedos, foi no meio. Depois eu vi que nos dedos, no meio dos dedos também tinha. E isso bate com esse problema aqui, com a desidrose. O interessante é que essas coisas que aparecem estranha, não tem explicação, né? Não tem cura, ou alguma coisa assim que nem os médicos sabem explicar. Se vocês assistirem esses vídeos aqui, vão ouvir que os médicos falam que eles não têm explicação assim definitiva para isso. Será que tive desidrose? Não sei. E a picada que senti? Mistérios que não são mistérios, apenas desconhecemos o que é real. Mas um dia eu vou descobrir essa coisa toda. Eu nem gosto dessa palavra de mistério, sabe por quê? Porque, na verdade, mistério não existe. O que existe são mentiras, sabe? Coisas ocultas. E aí a gente vai pensar que é mistério, a mesma coisa de milagre. Ai, que milagre. Não existe milagre, a gente não sabe como esses caras estão fazendo. As nossas ferramentas que a nossa mente está usando aqui, 5 ou 6, a sexto sentido, que seria a própria intuição, e as outras que a gente pode sentir, as coisas materiais, né, olhar, tocar, tal, não são suficientes para a gente detectar tudo. Às vezes eu estou aqui conversando com você e tem um deles aqui do meu lado, reparando todo, vamos chamar de Matrix, ou como eu vi, sala existencial, a sala existencial de alguma forma, e os meus sentidos não estão permitindo que eu veja ele, mas aos poucos eu estou sentindo muito, muito mais. Quer dizer, eu sentia antigamente quando era criança, mas hoje em dia eu duvido do que eu sentia quando eu era criança, porque eu tinha muitas crenças ainda, porque me colocava aquelas crenças na minha cabeça, era natural. Tinha na família católicos, tinha na família espíritas, nossa, os espíritas eram os piores. Queriam enfiar na cabeça da gente de qualquer maneira. Os católicos eram mais calmos, né? Os cristãos. E tinha também os budistas, e assim ia, né? Então, vamos parar de falar disso? Vamos voltar à postagem. Suor na pele, eles dizem que dá suor na pele. Eu estava aqui bem sequinha, sem suor. Estresse também ativa essa coisa. Isso pode ser. Estou sempre em estresse forte. Trabalhar com produto químico também provoca. Então, é isso mesmo. Eu posso ter esse problema. Sempre fui alérgica a produtos químicos. O vídeo abaixo explica mais sobre a desidrose. É muito confortável para eles que você apareça com doenças que os médicos não sabem o que é, que os médicos sabem explicar, mas eles já conhecem, e fora aquelas outras coisas que eles não conhecem, pelo menos dizem pra gente que não conhece, mas com certeza esses caras conhecem, estão, ó, de fecheclé aqui na boca, não abrem, quietinhos, protegendo a classe deles e o din-din deles. Vamos ver outras. Eu já falei tanto sobre essas coisas, tatu, sobre piercing, vídeos antigos da minha vida.
Qualquer hora eu vou começar a ler os vídeos antigos, para vocês verem se eu já não falava essas coisas e não adiantava nada. Lá atrás não adiantava, mas hoje em dia adianta. Tem muitas mentes acordadas. Ai, palma a vocês. Amo vocês todos que estão acordados. Isso me dá uma alegria, me dá uma alegria. 13 de julho. Sempre pensei a mesma coisa, que a pessoa que escreveu o texto na postagem não é bonito, só que a postagem não apareceu, não sei porquê. A postagem do Renato é uma postagem muito legal que ele escreveu sobre isso aqui. Não é bonito, não sei o que leva alguém a gostar e achar que fica bonito ou diferente com isso. Presta atenção, muitos fazem uma coisa e acham que estão diferentes. Colocam o cabelo vermelho, azul, tal e saem na rua, se achando assim super diferente. Mas eles estão iguais a outros tantos que fazem a mesma coisa. Aí, se procurar, você vai ver outro grupo fazendo a mesma coisa. Os cabelos estão azuis, os cabelos estão vermelhos. Onde, então, ficou a diferença que ele achou que ele mostraria, se exibiria diferente? Ou onde está a beleza da coisa se outros estão fazendo exatamente igual? É difícil saber como essas pessoas percebem a vida e o que acham certo e necessário fazer para que as coisas funcionem ao seu redor. Elas acham que elas precisam colocar isso aqui para que as coisas funcionem como ela pensa, como ela está percebendo o mundo daquele momento. E imagina a cabeça desses jovens, como é que eles devem estar percebendo esse mundo? Aí quando ficam mais velhos se perguntam, deixam para lá, ou se envergonham, joga fora, leva na brincadeira. É pena que não é todos os pais que sabem que está por trás dessas coisas e pudessem ajudar suas crianças, e também muitos deles não querem ser ajudados. Aqui é a parte da postagem que eu fiz das bonecas negras. Tudo isso aqui é vídeos que vocês já devem ter visto. Ah, esse aqui vocês não sabem. Só vai entender essas fotos sem eu comentar quem já está acordado para a manipulação que fizeram e fazem conosco, usando pessoas transitadas ao quê? As fotos são de propagandas antigas. Então, aqui está a foto dessa pessoa nos anos 50, percebem? Que a coisa já vem lá de trás. Propaganda de shampoo dos anos 50. Olhem para a mulher, pensem. O que é isso, gente? Preste atenção ao padrão. Pescoço, maxilar. E eu quase sempre esse olhar vazio. Será que são os hormônios que deixam essas pessoas assim? Mesmo quando elas estão sorrindo, preste atenção no olhar. É um olhar vazio. Sorriem muito, mas os olhos continuam lá mortos. Sorriso grande de homens, pescoço. Tá sorrindo. Mas tampem o sorriso. Vamos tampar o sorriso dela. Ah, não dá para tampar. Mas procurem vocês tamparem aqui o sorriso e vejam o olhar. Olhe, não olha mais para a boca rindo. Olha para daqui, os olhos mortos. Então, ombros largos, pescoço longo, maxilar quadrado, padrão de quem ou do quê? E aqui está uma postagem que eu fiz. Aprendi a fazer esse negócio aqui. Eu gostaria de fazer mais perfeito, mas não consegui. Venham para a família e mental Yetzirah. Eu tenho no meu mental criado vários jardins lindos para vocês que me seguem, me visitarem assim que vocês conseguirem também ativar o mental de vocês, limpar o mental de vocês, ativar o filtro mental. E quando vocês começarem a se libertar mais e mais e mais, criem esse jardim. Tentem me achar. A gente pode fazer isso, mas precisa ser outras pessoas nesse mesmo nível de consciência. Vou esperar vocês, eu não desisto de vocês.
Aprenda a não entrar em conflito entre acreditar ou desacreditar. Você deve viver nesse mundo sem esse conflito. Você precisa apenas conhecer, analisar, observar e compreender. O sistema não ensina isso para te manter preso. Aprenda a pensar sozinho, a pensar diferente do que o sistema quer. Pensar diferente não é pensar apenas ao contrário. Saiba mais, já tem vídeos antigos já falando disso. Que tal parar de cair nas ciladas do sistema? Você está buscando a verdade? Você está buscando alguma coisa que ainda não sabe bem o que é? Mas entende, interpreta o que busca como verdade ou algo que faça sentido? Saiba mais. Substituindo crenças, ofertas, conhecimentos que o sistema nos deu e dá, isso não nos liberta. Apenas passamos a substituir uma coisa pela outra. Muitos de nós estão presos nas crenças do sistema e todos são corrompidos e hackeados diariamente. Já fomos antes, lá atrás, por nossos antepassados. Fomos quando nascemos e somos, quando nos tornamos adultos. E somos diariamente depois. Há um non-stop de manipulação, corrupção e hackeamento para todos que estão no mundo. Sem a bula da vida, apenas vivenciando o que o sistema quer e quis. Pior, todos pensando que escolhem ou poderão escolher o que quiserem. Presos em tudo que aprenderam sobre o sistema que vivem e acreditam que precisam ser ou ter algo que o sistema nos passou para que tudo à volta dessas pessoas e da gente funcione. Muitas pessoas pensam que precisam de tudo isso do sistema, precisam ter, possuir, vivenciar, para que as coisas funcionem. Elas têm medo que deixem de funcionar se ela agir diferente. Aliás, elas nem pensam, elas nem ousam fazer esse primeiro passo de fazer diferente na vida delas coisas, tirar tudo do sistema. Não tem como. Tem pessoas que não entram na cabeça delas. Não existe isso. Se elas me ouvem, elas riem, entendeu? Porque a verdade para elas não é isso. A verdade é tudo isso que ela percebe do sistema mesmo. As coisas que o sistema oferece, é isso que é verdade. É a realidade delas. Todos tomados pelo sistema e não sabem. Que tal aprender a não buscar dentro do sistema? Quanto mais procurar dentro dele, é dentro dele que ficará. Quer saber mais? Junte-se a nós. Uma mente ajuda a outra. Bem-vindos a todos à Família Mental Jetzt die Wahrheit. O Luiz, que é um seguidor muito legal, gosto muito dele, também é cristão. Ele me passou esse link aqui e eu coloquei imediatamente na minha página. Suprema Corte dos Estados Unidos legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e faz o país cruzar a pavorosa linha do julgamento de Sodoma e Gomorra. Bom, essas coisas aqui já são antigas, porque há muito tempo, desde que começou o casamento entre as duas pessoas do mesmo sexo, que eram os gays, aqui também no Brasil teve isso, né? Então, aqui tá. Para os amigos cristãos, vou postar um link que recebi de um seguidor cristão já desperto de muitas manipulações desse mundo. Se não fosse assim, ele mesmo nem pensaria em ler sobre essas coisas. Mas é preciso conhecer essas informações. Não entre em conflito. Não estou pedindo que acredite ou não. Só que conheça essas informações. Se achar que não quer isso, não a veja e não a leia. Em português e em inglês. Obrigada, Luiz, pelo link. Aqui esse vídeo é novo, é fresco, vocês todos já devem ter visto. Aqui é um vídeo eu esqueci o nome, Vídeo Germaine. Ele também mostra os transgêneros na Alemanha. Bem-vindos para Transmatrix. Essa aqui eu acabei de fazer o vídeo hoje também, aqui também, vamos lá, vamos lá. Poxa, eu acho que vou parar por aqui ou procuro mais alguma coisa para me despedir desse vídeo. Quem acompanha há muitos anos deve saber que há muitos anos eu sempre falava das notícias manipuladoras, que são essas historinhas, essas invenções que eles inventam, criam, e as pessoas acreditam porque eles usam a palavra cientista, científico, estudiosos, estudos,
Aqui mais uma. Falta de sexo pode provocar morte súbita. Imagina quantas pessoas estão sem sexo. É claro que eles vão dar aqui, né? Se você ler uma boa desculpa, uma boa explicação. Um estudo realizado pela Universidade Tufts, em Massachusetts, e publicado no Jornal da Associação Médica Americana, revelou que a falta de sexo pode provocar morte súbita. De acordo com os pesquisadores, a pesquisa incluiu 14 estudos cruzados de casos de eventos cardíacos agudos que observaram e registraram a associação entre atividade física e sexual episódica e ataques cardíacos e evidência sugestiva de uma associação entre atividade física episódica e MCS, morte cerebral súbita. Olha, pensa bem, as pessoas podem se masturbar se elas sentir que estão com a pressão muito grande do sexo e não conseguiu. Aliás, essa notícia manipuladora faz parte de muitas outras coisas que é para manter as pessoas correndo atrás do sexo e usando a nossa energia sexual erroneamente. E por falar nisso, essa pessoa aqui, olha o pescoço dela. Parece um rapazinho, certo? Além do que, usam pessoas transitadas em tudo, em tudo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Talvez o ataque do coração venha pela alimentação errada dele, não pela falta do sexo. Muitas pessoas vivem sem sexo e não morrem por causa disso. Podem morrer de tanto sexo. Ai, eu adoro notícias manipuladoras, me fazem rir. Bom, deixa eu ver se eu acho mais alguma notícia. Estudo revela que a inteligência é herdada da mãe. Mais uma besteira, gente. Não se liga a isso. É tudo historinha. Estudo revela que as crianças teimosas têm mais probabilidade de serem ricas no futuro. Ai, essa foi muito boa. Ai, tô falando. Se eu quiser rir, é só ler essas porcarias, né? 15 órgãos humanos mais valiosos do mercado negro. Nem quero ver essas porcarias. Não abram esses lixos, sabe? Não deem crédito, a menos que você está com o filtro ativado, o filtro mental ativado, então você vai rir. Sistema, acorda! Muita gente já está despertando para essas palhaçadas. E aqui está mais uma que eu fiz, uma postagem. Está acordando? Já acordou? Então vem para a família. Jetzt die Wahrheit e liberte-se. Liberdade mental para liberdade física. Bem-vindos. Então, meus amores, o vídeo já tá grande, eu vou parar por aqui, desejando a todos um domingo maravilhoso. Me desculpa aí as risadas. Não posso me segurar com essas coisas, é demais, é demais. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu tenho os melhores seguidores desse mundo, sabe? Adoro vocês todos, gosto de vocês. Assim, eu não conheço, mas eu tenho uma intimidade com a consciência de vocês muito grande. Então, um abraço, sintam-se amados, protegidos, abençoados. Vamos nos abençoar uns aos outros, hein? Vou ensinar vocês como é que a gente atrai as nossas mentes depois para um abençoar o outro. Então, até o próximo vídeo. Jetzt die Wahrheit.